Boa tarde, turma! A nossa aula de hoje ainda é sobre o reino plant, ou seja, o mundo das plantas, e hoje nós vamos falar a respeito de transpiração vegetal. E na transpiração vegetal, nós vamos ter a presença hoje de uma estrutura da planta muito importante, que são as folhas. Porque a maioria das plantas realizam seu processo de transpiração pelas folhas. Algumas também transpiram pelo caule, mas aí já é algumas plantas e são plantas que esse processo acontece de maneira muito rara, mas a maioria do processo de transpiração acontece em estruturas que estão na folha das plantas, certo? Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, como vocês sabem, o meu nome é Eliane e eu sou a professora de ciências de vocês, tá bom? Então, olha só, o que é transpiração? Nós, seres humanos, transpiramos. Quando nós fazemos alguma atividade física ou quando o dia está muito quente, né? Nós suamos. O suor, ele fica na nossa pele, que é representado pelas gotículas de água. E esse suor é a transpiração do nosso corpo. Esse suor, essa água que sai do nosso corpo na forma de suor, através das glândulas sudoríparas, é para resfriar o nosso corpo. No entanto, as plantas, elas também realizam o processo de transpiração, que é conhecido como transpiração vegetal. Então, olha só, a transpiração vegetal, ela surgiu a partir de uma teoria, a teoria da tensão e da coesão, criada por Henry Dixon, que é mais conhecida como a teoria de Dixon, e Johnny Joule, no final do século XIX, ou seja, há um tempinho atrás. Que essa teoria da tensão-coesão ficou conhecida como teoria de Dixon, a teoria da transpiração. Aonde a seiva mineral, que a seiva mineral nós já estudamos o que é que ela era na aula passada, que é aquela seiva que ela é transportada através do xilema, certo? Dos vasos condutores do xilema das plantas, aonde o xilema, os vasos condutores das plantas, transporta essa seiva mineral, que é a água e os nutrientes ou os sais minerais, como eu falei para vocês na aula anterior. Então, essa seiva mineral ela é arrastada desde a raiz da planta até as folhas, através dessa teoria da tensão e coesão de Dixon. Então, o processo de transpiração ele vai ocorrer, né, quando a seiva mineral, que é transportada pelo xilema, é arrastada desde a raiz até as folhas das plantas. Por isso que eu disse a vocês que as folhas eram uma estrutura muito importante que nós iríamos estudar na aula de hoje. E isso, né, esse arraste, essa transpiração vai ocorrer através da geração, através da força gerada pela transpiração das folhas. Então, quando a transpiração das folhas acontece, então, acontece o processo de arrastamento pela planta, pelo xilema da seiva mineral, que é a água e os nutrientes. Então, o processo de transpiração é um processo fisiológico fundamental para as plantas. Nós temos ainda que, de acordo com a teoria da transpiração, aliás, com a transpiração e a teoria da tensão e coesão, que aqui, ó, a transpiração é a perca de água na forma de vapor que ocorre nas superfícies das plantas e dos animais. Isso é a transpiração de maneira geral. Então, ela tanto vai ocorrer nas plantas como nos animais, como eu falei no início da aula. E ela ocorre quando as células das folhas, isso nas plantas, perdem água. Elas, então, têm a sua pressão osmótica, que é uma pressão que tem dentro da folha, certo? Aumentada. E essa pressão, quando ela é aumentada, ela retira, então, a água das células vizinhas. Porque essa única folha que eu tenho aqui, que eu estou mostrando a vocês, ela é constituída por milhares de células.
Essas células vizinhas, elas retiram, então, águas dos vasos xilemáticos, ou seja, dos xilemas. Então, a transpiração, ela faz com que a água flua da coluna da planta desde a raiz até as folhas, através do xilema, certo? Através dos vasocondutores xilemas que nós estudamos na aula anterior. Nós estudamos xilemas e floemas, certo? Então, nós vamos ter dois tipos de tensões. Uma gerada pelas folhas, que puxa a água para cima através da transpiração, e outra gerada pela gravidade, que a gravidade, né, da Terra puxa tudo para baixo. Por isso que as coisas não saem voando por aí. Então, nós vamos ter esses dois tipos de tensões. Elas estão atuando direto sobre a planta. No entanto, mesmo assim, por conta da coesão e da capilaridade, a água e do processo de transpiração, ela percorre desde a raiz até o caule, até a folha das plantas. Então, o processo de transpiração das plantas faz com que a água e os nutrientes sejam arrastados por todas as partes da planta, chegando então até as folhas. A transpiração nos vegetais, ela é muito interessante porque ela vai ocorrer principalmente através das folhas, como eu falei para vocês, que é a principal superfície de contato com o ambiente. Esse fenômeno é conhecido como transpiração e ele é fundamental para a vida do vegetal, mas deve ocorrer de modo a permitir a sobrevivência da planta, pois o excesso de perda de água na forma de vapor pela transpiração pode levar a planta à morte. Aqui em Patos, por exemplo, é muito quente, então, e a umidade do ar é muito baixa. Então, as plantas, elas transpiram muito, elas perdem muita água para o meio ambiente. Então, quando elas perdem muita água, o que é que pode acontecer com a planta? Ela pode morrer. E nós poderíamos até dizer que ela morre de sede, né? Que ela morre pela falta d'água. Então, a planta, ela pode morrer por essa ausência de água. Por quê? Porque sem a água, o processo de transpiração é interrompido e os nutrientes param de percorrer toda a planta, param de nutrir a planta. Então, é interessante que aqui, por exemplo, na nossa região, como é muito seca, que as plantas sempre estejam recebendo um pouquinho de água ou existam plantas adaptadas a essa nossa região, como são as xerófilas, os cactos e outras plantas que são bem adaptadas à seca. Então, os vegetais apresentam várias adaptações para evitar transpiração excessiva, de acordo com o ambiente onde eles vivem. A organização do corpo do vegetal está relacionada diretamente com o fenômeno da transpiração. O número de folhas e a superfície foliar são fatores que determinam maior ou menor taxa de transpiração dos vegetais. Então, quanto mais folhas tiver uma planta, maior será a taxa de transpiração dessa planta, uma vez que elas transpiram através das folhas. A transpiração vai ocorrer por uma estrutura que está relacionada nas plantas, que é chamada de estômatos. Dependendo da planta, os estômatos podem ficar na parte de cima da folha ou na parte de baixo da folha. Vai depender muito do tipo de planta. Essa transpiração realizada por estômatos ela é regulada por uma fenda que existe nos estômatos. Essa fenda é denominada de ostíolo, que nada mais é do que uma abertura. E essa abertura, por onde a água vai sair através da evaporação nas plantas, vai ser delimitada por duas células guardas ou células estomáticas. Então, através do ostíolo, a planta realiza trocas gasosas com o meio ambiente, ou seja, tem a entrada de dióxido de carbono e nós vamos ter a eliminação do oxigênio que vai para a atmosfera e é o gás que nós utilizamos. Então, entra na planta através dos estômatos o dióxido de carbono e então é liberado aí o oxigênio. Então, aqui nós temos aqui a imagem dos estômatos.
Essa parte aqui é a abertura, que são os ostíolos, e essas células aqui são chamadas de células guardas. Nós vamos ter aqui um estômato fechado. E quando é que ele está fechado? É quando é à noite, porque as plantas precisam da luz para que elas abram estômatos e a água saia por aqui, né? Através da evaporação, a água, vou botar aqui H2O, que é a fórmula da água, e entre, através dela, o dióxido de carbono, CO2, e saia também o oxigênio. Mas durante a noite, isso tudo aqui é através de um processo chamado de fotossíntese, que a planta realiza através da luminosidade ou da luz solar. E à noite, esses estômatos eles estão fechados, os ostíolos estão fechados, porque à noite não tem fotossíntese e a planta não tem esse processo de evaporação noturno. E também tem algumas plantas que elas têm uma adaptação para que em dias muito quentes elas fechem os estômatos, para que ela não perda muita água. Então, por exemplo, tem plantas que quando está muito quente ela fica murchinha, as folhas ficam bem murchinhas. Quando as folhas ficam murchinhas é por causa dos estômatos que estão fechados, para ela não perder muita água naquele momento. Mas logo depois, né, que aquela temperatura alta passa, ou aquele excesso de luminosidade passa, os estômatos se abrem novamente. Então, nós vamos ter aqui que a transpiração ela pode ser medida por essa fórmula aqui, que é representada dessa maneira aqui, certo? Que é Tzinho igual a TE mais TC. Aonde essa transpiração vai ocorrer através dos estômatos, como eu disse, sendo definida como a transpiração estomática, que é conhecida como TE. É esse TE aqui, a transpiração dos estômatos. Mas também pode ocorrer através de algumas cutículas que tem na superfície das folhas, que vai ser chamada de TC. Então, a TE mais a TC vai dar a transpiração total da planta, certo? A gente não vai precisar fazer nenhum cálculo aqui nesse momento, mas essa é a formulazinha da transpiração. Existem, então, de acordo com a estrutura do estômatos, alguns tipos de folha. Existem, por exemplo, folhas hipoestomáticas. E o que é folha hipoestomática? Hipo vem de pouco e estomáticas vem de estômatos. Então, nesse caso aqui, os estômatos aparecem normalmente na epiderme inferior das plantas terrestres. E a atividade de vocês de casa vai ser copiar toda essa aula de hoje, tirar uma foto e mandar para mim. Essa é a atividade de casa, tá? Então, os estômatos vão aparecer normalmente na epiderme inferior das plantas terrestres, ou seja, nessa parte de baixo da folha. Isso vai impedir, então, que quando a incidência do sol bater aqui na planta, ela bata direto nos estômatos. Por quê? Porque os estômatos vão estar embaixo. Então, é uma proteção da planta. Nas folhas hipiestomáticas, estomáticas vêm de estômagos, ela ocorre em plantas aquáticas, como a Vitória régia. Então, no caso das plantas aquáticas, que eu vou mostrar uma foto para vocês, essa aqui é hipoestomática, ó, todas as plantas que os estômatos estão na região de baixo da folha. E essa aqui é uma epiestomática, aonde os estômatos estão na parte de cima, ó, aqui das folhas, certo? Porque a parte de baixo é virada para a água e são Vitórias régias, são plantas da Amazônia. E aqui, ó, essa parte de cima, então, os estômatos estão aqui, certo? Para receber a luz solar. Então, tem esses dois tipos de folha. E ainda tem as folhas anfiestomáticas, que elas têm estômatos nos dois lados da folha. É, por exemplo, o que acontece com as gramíneas, certo? As gramíneas, nós vemos aí que são usadas para os pastos, que é o capim, a grama, né? Esse tipo de planta que nós chamamos de gramínea. Então, eu já expliquei qual era a atividade de hoje para vocês durante a aula.
Um abraço e até a nossa próxima aula. Tirem uma foto aí da atividade e enviem para mim.